quando a nossa empresa faz essa parte da consultoria de implementação do PCP, como que a gente funciona com essas fases, tá? Então eu tenho a primeira fase. Essa primeira fase, eu preciso identificar a quantidade máxima que se pode produzir na fábrica, né? De uma forma, né, bem mais apurada com a realidade da empresa. A gente já fizemos essa capacidade, só falta vocês definir realmente se é 4.100 o que vocês estavam, né, a real, mas a gente já tem aqui o que pode conseguir. E através desta capacidade máxima desenvolvida, nós vamos fazer um planejamento agregado, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Entender a capacidade de produção com o real recurso que vocês têm e entender a demanda de vendas que você tem. Então eu preciso juntar os dois, demanda e capacidade. Aí eu faço um planejamento agregado, com um período de que aqui mais ou menos? Um ano, né? 6 meses, vamos colocar assim, né? Diz que um ano a 6 meses. Eu já tenho um planejamento já da minha produção, sabendo, né, toda a parte de sazonalidade que possa ter, fazendo estudo de pessoas que estão de férias, que não estão de férias, enfim, faço todo o estudo. Então, assim, com isso aqui, a gente consegue entender também quanto que o mercado está disposto a comprar. Porque eu tenho uma capacidade, eu tenho uma demanda, eu identifiquei quanto que o mercado está disposto a comprar. A partir de eu fazer isso aqui, eu consigo olhar para ele ali de vendas e falar, cara, você não vai conseguir vender mais, mas dentro da tua capacidade real, mas a sua capacidade é 12.000, né? Você tem, com o recurso que tu tem, consegue fazer 7.000. Se você quer vender mais, a gente precisa reorganizar o recurso da empresa, porque tem espaço para vender. Entendeu? Eu estava dando 12.000. É que ele não estava aqui, não é que posso ele vai repetir a aula de novo, não. Posso vender? Então você quer dizer que eu posso vender? Não, se organizar. Entendeu? Se organizar. Então, assim, então por isso que é importante eu fazer esse planejamento prévio, esse estudo, o estudo de capacidade e demanda e também o estudo de recursos que eu tenho, para eu poder apontar, ó, do jeito que a gente está. Mas eu quero vender mais, eu quero fazer 12,5 e tal. Então a gente precisa contratar mais X, criar mais esse setor, né? Eu preciso botar mais esse equipamento, eu vou fazer 2 turnos, aí você vai poder vender mais. Isso é uma primeira fase, né, que a gente precisa fazer essa pergunta aqui. Quando e o que será produzido por semana? Porque eu tenho um planejamento agregado, vou fazendo um controle de vendas, né, por período que tem ali, né, vou mantendo meu planejamento agregado, mas chega num momento, né, também paralelo, que eu tenho que fazer meu plano mestre, que seria desagregar aquele planejamento para ele poder se tornar real e mensal. Na verdade, é que a gente trabalha com semanal, né, fazer isso aqui na semana. Então, na semana, aquela uma semana antes que a gente conversou, eu vou ter que agora fazer o meu planejamento, né, cronograma de produção. E aí vai entrar, então, esse plano mestre aqui. Para eu poder fazer o plano mestre, eu preciso saber a posição do material estocado, aí no caso armazenado. Eu tenho que ter a lista de materiais que ele vai enviar, não é isso? Para que eu possa fazer, então, planos de necessidade de materiais, se for o caso, né? Porque se eu já fiz isso anteriormente, eu já tenho isso. Se eu ainda não fiz, eu vou ter que fazer, para poder ter tudo aqui dentro da fábrica. Né? Mas no nosso caso, a gente já viu que nós vamos utilizar, ver se já tem perfis, componentes e vidro, antes de iniciar o processo de fabricação. Então, esse plano de necessidade de materiais, ele já foi feito anteriormente. E aí, então, eu tenho assim, ó, quantidade e prazo dos materiais necessários para a produção. Tendo isso tudo aí eu vou e faço uma programação da produção, que é o quê? Uma alocação do pessoal e de sequenciamento de tarefa.
Então, dentro desse plano mestre, a gente que vai fazer o cronograma de produção, nós temos que saber todas as necessidades de materiais, tudo que está no estoque, toda a lista de materiais para corte, para eu poder fazer a programação das pessoas e dos setores por onde vão passar a obra. Porque não é só fazer o cronograma, mas essa obra aqui vai entrar ali na semana seguinte. 2 dias para você fazer, não é isso. O negócio vai mais além. Eu tenho que saber quantas pessoas e em quantas pessoas em cada setor vão estar trabalhando e o tempo que vai demorar para fazer isso. Não é jogar lá assim de qualquer jeito. Então isso daí é uma coisa que é feito em conjunto com o cara de fábrica, né? Aí eu consigo custeio por absorção. Aí vai conseguir botar lá os valores, porque você tem um tempo. E outra. A gente prestando com todos esses dados na mão, né, você sabendo qual vai ser, né, essa sequência de produção, como você vai definir esse tempo e tal, você ter a ordem de serviço. Que a ordem de serviço é aquilo que eu vou mandar lá para o encarregado e falar que assim, ó, isso é a ordem de serviço dessa obra, está esquematizado isso aqui, com determinado tempo, com determinadas pessoas, você tem que seguir isso daí. Aí tem que a ordem de serviço, que é o documento contendo as decisões do planejamento. O que tem nela? Lista de corte, sequência de tarefa, tempo estimado e pessoal envolvido no processo. Por isso que é bom começar uma obra e finalizar ela inteira. Aí é melhor porque aí a gente você tem, administrar. para administrar. Mas ó, eu tenho 14 horas para fazer essa obra. E botar os caras para arrebentar nas 14 e deixar pronta nas 14 horas. E a gente também tem... Agora quando você envolve uma coisa, joga outra, mais um bordão, mais isso e para, é muito difícil. Às vezes é melhor juntar os picados e esperar terminar uma obra e finalizar e juntar todos os picados. Ó, eu tenho para esse, para 6 portões e 5 portas, eu tenho X. Agora, é isso aí. Só não pode o dono lá no meio e falar que assim, bota esse negocinho aí do meu amigo, esse aqui está atrasado. Não Mas isso não acontece não. Não acontece não. Mas aí eu passava para nós. Tem que saber o momento para guardar. Fica falando, todo mundo pode fazer um estoque e compra. De castigo.